Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero dizer que é uma honra, um prazer ter a tua companhia aqui no nosso canal. Que Deus possa te abençoar e quero dizer que se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, que você o faça para poder entender aquilo que nós estamos trabalhando ou vamos trabalhar neste canal hoje como continuidade do programa anterior. Assim você ficará mais completo, mais informado a respeito de como estamos tratando do assunto, que é uma série especial neste primeiro programa, né? Nesse programa de estreia. E a série que estamos a tratar tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Então é importante que você saiba como que nós estamos conduzindo este assunto desde o início dos nossos encontros, desde a estreia deste programa, que já foram feitos 19 encontros e hoje nós vamos fazer o 20º, dando seguimento então àquilo que foi falado nos encontros anteriores. O fato é que neste conflito cósmico entre o bem e o mal, nós vemos o quanto Satanás procura fazer com que o homem não tenha a luz da parte de Deus para a sua orientação neste mundo. Porque Deus é o nosso Pai que quer nos orientar, quer abrir os nossos olhos, quer fazer com que tenhamos ciência de onde devemos colocar os nossos pés, para onde devemos ir. E existe por detrás das cortinas, nos bastidores deste mundo, um conflito muito intenso entre o bem e o mal. E Satanás está procurando tirar proveito das nossas inclinações para o pecado, das nossas inclinações para o mal, para fazer com que nos afastemos mais e mais de Deus. E assim, a Bíblia passa a ser um livro desinteressante, um livro no qual as pessoas já não têm mais interesse de buscar, principalmente nos dias de hoje. E é por isso que as pessoas estão se perdendo e, mais ainda, irão se perder quando Jesus voltar pela segunda vez. Jesus havia dito: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Então, infelizmente, existem profecias deste cunho na Bíblia, de como que a terra estará no momento em que Jesus vier, né? A grande maioria, estará despreocupada com este fato, com a volta de Jesus. Ou seja, a grande maioria estará despreparada para se encontrar com seu Criador. Mas isso é por escolha voluntária, porque Deus deixou a Bíblia para explicar como que deve ser o nosso proceder, o que devemos fazer e o que não devemos fazer para que o mal, né, venha ser vitorioso sobre nós. Me perdoe, é que eu estou um pouco gripado, então hoje talvez a gravação vai ficar assim. Mas o importante é que nós não venhamos nos distrair com detalhezinhos. Que preste bastante atenção, porque o assunto de hoje é muito importante. Eu sei que nesse afã de levar a raça humana à perdição, Satanás está fazendo de tudo. Está colocando muitos coloridos no mundo, muitos brilhos, muitos chamativos para que o homem se distraia e assim ele não tenha atenção para as coisas de Deus. Acumula cansaços, enfados para o homem, para que ele corra atrás do seu ganha-pão, corra atrás da sua subsistência. E no momento que ele tem para buscar uma distração, buscar um momento de relaxar, de descontrair, ele incute na mente do homem que ele precisa se divertir, que ele precisa buscar os lazeres que o mundo oferece. E para Deus, o homem já não tem mais tempo de buscar, porque ou é uma coisa ou é outra que está ocupando o lugar, as prioridades do ser humano. Infelizmente, nós estamos vivendo no mundo nesse tipo de situação. É uma guerra verdadeira e nós não estamos nos aperceber, não estamos
considerando de forma devida. O fato é que, para tanto, nós temos explicado aí nos encontros anteriores, para desviar o homem da palavra de Deus, a Bíblia fala muito nas profecias, tanto do livro de Daniel, como no livro do Apocalipse, e nós temos tratado isso de forma detalhada em vários encontros que já fizemos aqui desta série, tem usado o papado para fazer com que a Bíblia seja desmerecida. Você deve saber, não, porque a própria Igreja Católica não esconde o fato de que, para eles, a Bíblia é secundária. A Bíblia não é tão importante, porque eles dizem que a autoridade dos seus fiéis, para eles, deve ser o que o Papa diz, o que a Igreja diz, o que a tradição da Igreja ensina. E, para tanto, o guia, de acordo com a ordenança deles para os fiéis, o guia para os fiéis não é a Bíblia, mas sim o Catecismo Romano, que é as tradições da Igreja que contrariam em múltiplas formas, de múltiplas maneiras, o que está nas Escrituras Sagradas. Então, Satanás tem usado esse poder e durante séculos e séculos no passado, a Igreja Católica Romana manteve os seus fiéis debaixo de superstições, debaixo de tradições, e a Bíblia foi colocada em segundo plano. Mas acontece que no início do século XIX começou a existir as sociedades bíblicas, e a Bíblia foi espalhada em todas as partes do mundo. As pessoas passaram a ter acesso à Bíblia, como não era no passado. E, de uma forma incrível, todos tiveram direito de ter um compêndio desse, um exemplar desse em suas mãos, a Bíblia Sagrada. Daí está próximo a volta de Jesus, porque, sendo que as pessoas já têm a oportunidade de conhecer a verdade, então Jesus não vai demorar para voltar, porque Jesus agora não vai considerar essa situação que, conforme os seres humanos viviam, no passado. E era uma situação de falta de oportunidade. Então, nesse caso, ali, os que rejeitaram a Cristo, os que rejeitaram a Bíblia no passado, Jesus até perdoa, porque a Igreja Católica não ensinava o Cristo da Bíblia, não ensinava as doutrinas da Bíblia. A Igreja Católica ensinava doutrinas do homem, filosofias do homem e um Cristo tirano, um Cristo cobrador, um Cristo irracível que mais trovejava do que perdoava. E assim, as pessoas, quando viravam as costas a Cristo, os que viveram na Idade Média, por exemplo, debaixo desse sistema nominalmente cristão, eles, ao rejeitarem a Cristo, eles não estavam rejeitando o Cristo que a Bíblia apresenta. Eles estavam rejeitando o Cristo que a Igreja Católica evidenciava. E não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia. É o Cristo criado pela mente humana. Satanás, então, usou este poder católico para afastar a Bíblia das pessoas e colocar a tradição dos homens e denegrir a imagem, o caráter de Cristo, a vontade de Deus, o caráter de Deus contido nas Escrituras. Assim ele denegriu, ele manchou o caráter de Deus, e as pessoas do passado, eles estão debaixo de um perdão especial de Deus justamente por essa situação. Mas agora, graças a Deus, temos como saber aonde está o erro e aonde está a verdade. E assim Deus vai cobrar de nós por essa oportunidade, por esse privilégio que nós gozamos nos dias de hoje. Desde o início do século XIX, todos passaram a ter acesso às Escrituras, e aí acabou, da parte de Deus, essa consideração de inocência, essa consideração de ignorância que os homens poderiam usar como desculpa aqueles que viveram no passado. Então precisamos estudar a palavra de Deus, porque Deus vai nos julgar de acordo com aquilo que nós buscamos, que nós priorizamos na nossa vida. Enfim, nós já falamos então da Igreja Católica, explicamos aqui no passado que o Papa é apontado nas profecias, especialmente de Daniel e do Apocalipse, como sendo o anticristo. O anticristo é aquele que se coloca contra Cristo, não necessariamente de forma declarada,
mas se colocando no lugar de Cristo e ministrando os ensinos pessoais, os seus próprios ensinos, em detrimento dos ensinos da palavra de Deus. É nesse sentido que a Bíblia nos aponta para o anticristo. E o papado preenche todos os requisitos, todas as características que a Bíblia nos apresenta nesse sentido. Mas Deus ele levantou uma igreja ainda na Idade Média, quando a Bíblia era suprimida, era perseguida, e quem lesse a Bíblia era até morto depois de muitos sofrimentos, depois de prisões. Eu sei que mesmo diante desse cenário caótico de perseguição, de tirania do papado, lá no passado, Deus conseguiu preservar os seus fiéis, que não temiam as ameaças de tortura e de morte, e avançaram pregando o evangelho, mesmo nas surdinas, mesmo às escondidas, de casa em casa, fazendo o seu trabalho missionário, como os valdenses, os huguenotes e povos e pessoas assim independentes, como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, Martinho Lutero. E eu sei que esses homens começaram aos poucos a erguer a luz que eles possuíam, a evidenciar a Bíblia e a mostrar para as pessoas que a Bíblia deve ser a norma de fé de todo verdadeiro cristão. E eles enfrentaram o papado naquela situação e Deus estava no comando desses homens. Estava usando esses homens para que a luz não se apagasse. Até que no ano de 1517, Deus destacou Martinho Lutero, um monge que nesse ano, no mês de outubro, se eu não me falha a memória, foi no dia 12 de outubro de 1517, ele colocou 95 teses na porta da igreja católica, uma catedral ali, a igreja de Gutenberg, a igreja de Gutenberg. E ali, nessa data, havia um encontro especial. Era um encontro festivo que pessoas, católicos de todas as partes, iam até aquela catedral para assistir à missa que era realizada nessa ocasião especial. E quando as pessoas vindo de diversas partes para a igreja de Gutenberg ali, nesse dia, 12 de outubro de 1517, eles encontraram 95 teses na porta da igreja e textos do Novo Testamento explicando que nós somos salvos pela fé e não somos salvos pelas obras. E a recomendação é para que os fiéis buscassem conhecer a verdade com base nas Escrituras Sagradas, que se entregasse aos ensinos da Bíblia, ao invés de se deixarem serem comandadas por homens falhos que contrariam a palavra de Deus, embora sendo eles os sacerdotes da época. E isso causou uma revolução no mundo cristão. O protestantismo se destacou ali. Mas o diabo percebeu isso e ele criou, então, a ordem dos jesuítas através de um líder católico, Luís Inácio de Loyola, lá da Espanha. E ele criou, então, essa ordem no ano de 1540. A criação dessa ordem teve como propósito combater o protestantismo que havia se despontado ali naqueles dias. De 1517, agora no ano de 1540, Inácio de Loyola fez um acordo com o Papa e assim ele levantou esta ordem justamente com o propósito de combater o avanço do protestantismo. E recebeu o apoio do Papa e todo riquezas e condições, amparo financeiro, e assim essa nova ordem de Inácio de Loyola começou a se desenvolver. E nós vimos no encontro anterior que eles fizeram o seu juramento, e era muito similar ao juramento dos templários. Os templários foram aqueles que se tornaram satanistas, a princípio fazia parte da igreja, saíram para lutar em prol da igreja, mas depois se corromperam, se voltaram para o misticismo que aprenderam ali em Jerusalém, nas suas
nas suas idas para Jerusalém, né? Lá da França para Jerusalém, atravessava a Europa e ali para libertar a Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos infiéis, dos muçulmanos, eles acabaram por desviar o seu propósito, que era libertar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos, eles acabaram por desviar os seus propósitos para espalhar o ocultismo que eles aprenderam ali em Jerusalém, através de judeus cabalistas, judeus, magos dos judeus que praticavam a magia negra, e eles aprenderam como invocar espíritos, conjurar demônios, como controlar todas as hostes que foram expulsas do céu, e eles entenderam que desta maneira eles iriam desenvolver muito poder no mundo. E eles passaram a influenciar os reis, até o Papa procurou tirar proveito naqueles dias, né? E eles faziam, a Igreja Católica, nos filmes de Hollywood, você vê muitos filmes antigos da Idade Média, os padres, os bispos, o clero, enfim, fazendo exorcismo com base na leitura de livros que não era a Bíblia, mas eram livros conforme os templários haviam espalhado pela Europa, por toda a Europa, com base na Cabala ou no Goetia, que eram vários livros do Goetia, que servia para usar os demônios, conjurar demônios para que trabalhassem a seu favor. Eles desenvolveram então a magia negra na Europa. Depois, esses se tornaram os grimórios e eram todos livros satânicos. Eram tidos como os livros das sombras. Enfim, assim eles se enriqueceram e eles dominaram ali. E os jesuítas copiou essa mentalidade deles como uma ordem militar, como uma visão de avanço com base na imposição da força, na imposição do militarismo ali, e eles desenvolveram, então, os jesuítas, essa mesma filosofia dos templários. E assim, então, eles, a princípio, trabalharam, como os templários fizeram para a Igreja Católica, a princípio eles foram favoráveis à Igreja Católica. No entanto, sendo que eles tinham uma visão militar, uma visão de que eles deveriam comandar, planejar, fazer seus planos e dar ordens, eles chegaram a um ponto de que não iriam mais se sujeitar às ordens do Papa, o Papa Branco, porque eles tinham aquele líder general da ordem dos jesuítas, que é tido como Papa Negro, porque a sua veste é uma veste escura, é uma veste negra. E o Papa Branco, por vestir de branco, aquele que é mais conhecido, né? Então, eles chegaram ao ponto de não se sujeitar à ordem do Papa Branco. O propósito continuava o mesmo, fazer com que a Igreja Católica dominasse no mundo e o Papa se tornasse o líder de todos os povos da Terra. O propósito não mudou. No entanto, para alcançar este fim, o plano deles os meios podem ser justificados dado aos fins que eles possuem, né? Então, os fins justificam os meios. Daí, esta ordem não tinha mais escrúpulos para poder atingir os seus objetivos, de fazer com que o Papa se torne, né? Ainda está em andamento esse projeto, para fazer o Papa se tornar o líder global. Aí eles, nos seus juramentos, eles podiam usar de todos os tipos de atividades, honestas e desonestas, justas, injustas, suaves como cruéis, tudo que fosse necessário para que eles alcançassem os seus objetivos, eles colocaram em prática. Mesmo se tivesse que afastar um Papa através de uma política ou uma intriga entre eles, ou criar uma situação de envenenar um Papa e tirar o Papa da jogada. O propósito deles era colocar pessoas que pudessem obedecer à ordem que eles haviam estabelecido, que era comandada pelo Papa Negro, o Papa jesuíta, o general da ordem. Enfim, nós explicamos no encontro passado que o abuso deles, nesse sentido, foi tão grande que eles foram expulsos de quase todos os países da Europa, até mesmo do Vaticano,
no ano de 1773, o Papa Gregório XIV expulsou eles do Vaticano. No entanto, uma coisa curiosa aconteceu. Antes de Gregório XIV ter expulsado eles do Vaticano, o Papa Gregório XIII já havia proferido uma sentença contra os jesuítas. O intento, a vontade de expulsar os jesuítas já existia antes do Papa Gregório XIV. E o Papa Gregório XIII é que expôs esse seu desejo de expulsar e o seu plano de acabar com a ordem dos jesuítas. Mas acontece que depois que ele publicou esse seu interesse, ele foi morto. E foi morto de forma misteriosa. Ao assumir o seu trono, o Papa Gregório XIV, ele conseguiu fazer com que a ordem fosse extinta no ano de 1773. No entanto, 2 anos depois, o Papa Gregório XIV também foi morto, de forma misteriosa. Enfim, nesse período, então, os jesuítas, tendo sido extintos pelo Papa Gregório XIV, com a ajuda dos reis ali, que ninguém suportava mais os jesuítas, a autoridade, as imposições, os abusos deles por toda a Europa, assim como os templários fizeram. Então, nesse intervalo de que eles estavam afastados, surgiu na Alemanha um homem chamado Adam Weishaupt, no sul da Alemanha, numa cidadezinha chamada Ingolstadt, na Baviera, ou na Bavária, ali no sul da Alemanha. Esse homem, na verdade, era um gênio que estudou numa escola jesuíta, numa escola de direito, numa universidade, se tornou ali um professor, com 28 anos de idade, se destacava muito. E Satanás está usando todos esses poderes. Primeiro usou a Igreja Católica com o Papa, depois que veio o protestantismo para exaltar a Bíblia, Satanás reagiu, usou os jesuítas para sufocar os protestantes, mas também eles passaram dos limites, e agora Satanás está levantando um outro poder para fazer com que o seu trabalho de acabar com os protestantes possa ter êxito. Esse outro poder, então, está nas mãos de Adam Weishaupt. O nome dele, na verdade, se você for decompor ele, se você for separar, você vai encontrar, na verdade, um significado para a sua missão, para o destino que ele desenvolveu na sua vida. Porque a palavra Adam significa primeiro homem. Weiss significa sábio, sabedoria, conhecimento, aquele que tem ciência. E Haupt significa líder. Então, colocando o significado do seu nome, Adam Weishaupt significa aquele que lidera, o primeiro homem a liderar os sábios da terra. Por que esse nome tem significado para o seu destino, aquilo que ele realmente realizou? Acontece que, ao ter se destacado ali na escola que ele estudou, dos jesuítas, e tendo se tornado um professor ali de direito, ele logo se ingressou numa loja maçônica da cidade onde ele morava, lá na Baviera. E ele, nessa loja maçônica, ele fez algumas amizades e ele tinha muita veneração para ritos do Egito, rituais egípcios. E ele resolveu, então, com esses conceitos de rituais, de misticismo, lá conforme se acreditava ali no Egito Antigo, e dentro da maçonaria, que também é uma sociedade secreta totalmente mística e voltada para o satanismo, Adam Weishaupt ele resolveu criar uma sociedade dentro da maçonaria. Em outras palavras, ele resolveu criar uma sociedade secreta dentro de uma outra sociedade secreta, que era a maçonaria. Ele, então, tirou os conceitos que ele havia aprendido com os jesuítas na escola, na universidade que ele estudou, que ele foi educado ali, e ele agora, dentro da maçonaria, que são uma sociedade que sabe guardar segredos, que tem este lema de guardar segredos, ele aproveitou a oportunidade e ele montou a sociedade conhecida a princípio com o nome de perfectibilistas. Os perfectibilistas
era o nome original, mas depois ele trocou o nome para Illuminati. Através desse nome Illuminati, aí a sociedade começou a se destacar. Não a princípio. A princípio ali na Bavária, ou na Baviera, ali no sul da Alemanha, ele conseguiu os poucos adeptos que era dentro da maçonaria. Mas depois ele conheceu um barão, um nobre, um homem de destaque ali, muito conhecido dentro das lojas maçônicas, de nome Adolf König, Adolf Kinninger. E esse homem, então, ele ficou entusiasmado com as propostas de Adam Weishaupt, com essa nova sociedade que ele havia criado dentro da maçonaria. E qual que era a proposta de Adam Weishaupt que impressionou esse barão, esse nobre chamado Adolf König? A ideia era o seguinte: a maçonaria tem o princípio de ganhar pessoas para dentro da sociedade. Fazer o proselitismo, fazer convites, escolhendo a dedo aquele ou aquela, e as pessoas assim que eles achavam que deveria fazer parte da sociedade, e ali oferece dentro da sociedade, da loja maçônica, propostas de prosperidade, de liberdade, de crescimento. E assim, a loja maçônica, a maçonaria desenvolve pegando as pessoas de baixo e fazendo com que elas cresçam, fazendo com que elas se desenvolvam dentro da sociedade maçônica. Então, eles ensinam que o homem é tido ali como imperfeito, sem luz, e o homem deve caminhar constantemente para a luz. E ele sempre estará caminhando para a perfeição. Então, eles trabalham, apoiam, ensinam os seus iniciados nessa jornada de desenvolvimento, de crescimento. Mas acontece que os Illuminati, da sociedade de Adam Weishaupt, já tem uma visão que, na verdade, não trabalha com os pequenos, com aqueles que precisam crescer. A visão de Adam Weishaupt é pegar aqueles que já estão lá no topo, que já são pessoas poderosíssimas financeiramente, que têm controle da mídia, da indústria, do comércio, da economia, e trabalhar com essas pessoas e transformar a sociedade a partir dessas pessoas. Então, a proposta interessante de Adam Weishaupt, que diferencia da maçonaria, é que a maçonaria é de baixo para cima. E a proposta dos Illuminati começa de cima para baixo. É trabalhar dos grandes para os pequenos. Como se as duas sociedades, a maçonaria e os Illuminati, viessem de encontro uma com a outra para que se encontrassem e assim eles pudessem estabelecer a nova ordem mundial. E a proposta então de Adam Weishaupt, essa inovação que ele apresentou ali, dizia que o homem, ele por natureza, ele tem condições de alcançar a perfeição. Não há necessidade de reis e nem necessidade de papas. Não há necessidade de estadistas e nem de religião. O homem, naturalmente, sem o controle de ninguém, ele pode alcançar a perfeição. E isso, na verdade, ele apresentava de um jeito tão atraente que ele conseguiu atrair muitos outros adeptos. Esse Adolf König, ele ficou impressionado com essa narrativa, com essa exposição de Adam Weishaupt, que ele conseguiu muitos para dentro desta nova ordem. Aqueles que faziam parte da maçonaria, eles foram sendo convidados, e durante 4 anos, desde 1781, que foi o ano que König entrou para os Illuminati, até o ano de 1785, ele trouxe muitos adeptos para dentro da ordem dos Illuminati. E acontece que, neste ano, ele demonstrou a sua revolta. Ele se cansou da companhia, se cansou das palavras, dos ensinos de Adam Weishaupt, e saiu ali praguejando contra Adam Weishaupt. Ele diz que ele não passava de um tirano, de um mentiroso, de um louco com delírios e grandezas, um megalomaníaco,
Ele mentia ao dizer que aquela ordem, aqueles princípios da ordem, existia há milhares de anos, e Adolf Koenig, descobriu que aquilo era algo apenas da sua própria mentalidade. E então, neste ano de 1785, ele espalhou agora ideias contra Adam Weishaupt e contra os Illuminati. E as pessoas ficaram assustadas, porque a ideia que ele revelou é que Adam Weishaupt, com esse espírito de grandeza, o megalomaníaco que ele estava procurando destruir o sistema existente, né? Acabar com os reis e acabar com a religião. Isso assustou tanto o lado dos monarcas como o lado do papado. E eles então colocaram, e também das igrejas, né? Que aqui, naquele tempo, as igrejas já haviam se desenvolvido, os protestantes, e aquilo causou um certo pânico por todos os lados. E houve uma certa perseguição e uma declaração de banimento dessa nova ordem em todos os lugares da Europa. Eles foram expulsos. Assim como aconteceu com os templários, e como aconteceu com os jesuítas, agora estava acontecendo também com os Illuminati. E as coisas pioraram quando, exatamente nesse ano, no dia 10 de julho do ano de 1785, um abade apóstata, um abade que é aquele que cuida de vários patrimônios da Igreja Católica, ele havia se apostatado da Igreja Católica, o nome dele é Hans. Ele então, ao ter se apostatado, ele se tornou um amigo muito estreito de Adam Weishaupt. E ele passou a trabalhar para os Illuminati. E o que aconteceu então? No dia 10 de julho de 1785, ele estava carregando uma bolsa, montado em um cavalo, e estava atravessando um bosque. E justamente nesse dia, quando ele estava ali passando pelo bosque, carregando esta bolsa, contendo alguns documentos ali, houve uma tempestade. E na formação dessa tempestade, veio um raio do céu, atingiu justamente este abade, o abade Hans, e ele caiu, ele foi queimado, né? E ele foi então carbonizado, mas os documentos que ele carregava ficaram intactos. A polícia, quando foi averiguar o que era aquilo, descobriu que era os planos de Adam Weishaupt. E aí sim, confirmou a teoria da conspiração. Porque até então era algo que Adolf Koenig havia espalhado. Era tido apenas como uma teoria. E cada um dizia alguma coisa diferente nesse sentido. Mas a partir desse achado, depois que esse abade havia morrido ali, havia sido carbonizado, então se espalhou de fato, confirmou a notícia de que havia uma conspiração. O fato é que no século XIX, Nesta Webster, era uma escritora, não sei bem o nome, é por aí. Ela era uma escritora, era uma pessoa famosa, muito pública, né, muito conhecida ali nos Estados Unidos. Ela disse que podia provar nos seus livros que ela espalhou, que era best-seller da época ali, ela podia provar que lá no estado da Virgínia, lá no século XIX, havia se instalado uma loja dos Illuminati no estado da Virgínia, e em mais 14 cidades dos Estados Unidos havia uma loja de encontro dos Illuminati. E, de repente, todos ficaram assustados. E houve aquela perseguição a todo tipo de ideia de conspiração, de sociedades secretas. A maçonaria que havia acolhido, e de lá da maçonaria é que havia nascido os Illuminati, de Adam Weishaupt. A maçonaria também ficou sendo vista com maus olhos, passou a ser perseguida, e todo judeu que está envolvido com alguma teoria de conspiração, porque os judeus é que ostenta o poder financeiro, e nenhuma conspiração pode existir sem a banca internacional monetária, e sendo que os judeus é que são os donos de bancos, principalmente naqueles dias, Adam Weishaupt ele fez um acordo com o banqueiro Rothschild,
ou seja, o clã da família Rothschild, investia nos projetos de Adam Weishaupt, porque a igreja condenava os banqueiros, acusando eles de praticarem a usura. E os Rothschild, então, tinha esse conflito com a igreja. E aí, então, ele aproveitou para fazer acordo e investir nos Illuminati, essa nova ordem de Adam Weishaupt. E agora, os judeus foram tidos como um povo perseguido por causa do que Nesta Webster havia espalhado ali. E agora, judeus, maçons, Rosa Cruz e todas as sociedades secretas foram tidas é, como sendo envolvidas nessa conspiração de destruir o sistema vigente ali, o sistema que eles estavam acostumados, de igreja e o Estado ali sendo liderado por um, por um monarca, por um rei ou por um presidente. Eu tenho aqui, naqueles dias ali, o, o presidente Thomas Jefferson, no passado ainda, né? Bem antes do século XIX ali. Thomas Jefferson, no ano de 1800, no início do século XIX, o Thomas Jefferson ele escreveu o seguinte, e ele era um dos líderes da nação americana ali, e ele escreveu assim: Adam Weishaupt acredita na infinita capacidade do aperfeiçoamento do homem. Pensa que com o tempo o homem possa tornar-se tão perfeito que conseguirá governar a si próprio em todas as circunstâncias e fazer todo o bem que puder, não permitindo que nenhum governo exerça o seu poder sobre ele, tornando assim inútil qualquer governo. Isso, como se sabem, não se afasta muito dos nossos próprios ideais. Então, por causa dessa declaração, essa declaração de Thomas Jefferson, que foi um dos membros que ajudou a desenvolver as documentações, a Constituição, a independência ali nos Estados Unidos, a Ata de Direito. Então, ele declarou que ele era favorável aos ideais de Adam Weishaupt. Então, não era só sociedades secretas, mas também os estadistas ficaram todos sob suspeitas. E aqui houve um certo pânico em todos os Estados Unidos, como também ali na Europa, com respeito às atividades ocultas dos Illuminati. O fato é que quando esse abade morreu e se descobriu essa documentação, no dia, lá no ano de 1775, quando aconteceu isso, o fato é que os próprios os que estavam ali havia sido espalhado, porque já havia crescido a sociedade por várias partes da Europa e nos Estados Unidos, porque Adam Weishaupt, antes de acontecer essa situação, ele havia criado um sistema de códigos, de símbolos, para ele e os seus integrantes pudessem se identificar. É como se ele estivesse prevendo que lá na frente ele precisaria agir de forma clandestina, de formas ocultas. E a sociedade, ao ter sido descoberta, ali no ano de 1775, então Adam Weishaupt foi expulso da universidade ali da Bavária, dos jesuítas, da Universidade de Direito que ele estava ali trabalhando como professor, foi expulso da própria Bavária e disseram que o registro oficial do seu fim é que ele havia abandonado toda a conspiração. Mas, na verdade, uma sociedade secreta, ela existe para agir de forma secreta, de maneira que quando ela é revelada, quando ela é descoberta, ela precisa morrer para continuar existindo. Hoje se encontra mais de 1.400.000 páginas na web, ou seja, a internet revela muitas coisas a respeito dos Illuminati, mas para isso, isso é muito favorável para eles, porque o excesso de informação
cria desinformação, e isso acaba se tornando uma ficção na mente das pessoas, e eles são deixados em paz. Passa a ser visto como algo de descrédito. As pessoas são inclinadas a não acreditarem na existência dos Illuminati justamente pelo excesso de informação. A melhor maneira de você esconder uma coisa de alguém é colocar essa coisa bem diante dos seus olhos, porque a pessoa não espera encontrar aquilo que deva estar às escondidas. Não espera ver ali diante dos seus olhos aquilo que deveria estar em oculto. Então é importante sabermos quais eram os planos dos Illuminati para sabermos realmente se eles foram extintos ou se eles ainda existem. O fato é que a sociedade, o mundo em que nós nos encontramos hoje, tudo que o Adam Weishaupt ele propôs ali nos seus relatórios, nos seus documentos, que hoje já é conhecido, tudo isso está sendo levado a cabo de forma precisa. E a pergunta então que se faz é essa: seria apenas um mito, uma fantasia, uma ficção a existência dos Illuminati? As coisas que acontecem provam que não. Provam que, de fato, os Illuminati assumiram o controle, as rédeas do controle do mundo, e eles estão no topo da situação. Eu sei que foi dado a junção dos Illuminati com os jacobinos, que a Assembleia Nacional lá na França, lá em Paris, que lidera o governo francês no final do século, a última parte do século XVIII, foi com a união dos jacobinos com os Illuminati é que se criou a Revolução Francesa. É por isso que na Revolução Francesa foi afastado o Papa, eles rejeitaram o Papa, aprisionaram o Papa, e foi afastado a monarquia. Luís XVI e a sua esposa, que era o rei Luís XVI, foram decapitados ali em praça pública, ali em Paris. O Papa Pio VI foi aprisionado logo depois e perdeu as suas credenciais, a sua autoridade que possuía, e os planos dos Illuminati já estavam sendo colocados em prova depois que eles foram extintos, né? Eles foram extintos em 1775 e a Revolução ocorreu ali em 1793 até o ano de 1798. 1789 começou, mas a parte mais explosiva, a parte mais agressiva das mãos dos jacobinos ali foi a partir do ano de 1793. Enfim, ali, logo na Revolução Francesa, se percebe que os Illuminati continuaram ativos depois de terem sido extintos. E de repente tudo começou a ocorrer no mundo político, no mundo religioso, no mundo econômico, no mundo militar, tudo de acordo com os planos dos Illuminati. Mas isso é coisa para falarmos mais na frente ali, né? Posteriormente. Eu sei que logo depois o Papa Pio VII, o Papa Pio VI foi aprisionado na Revolução Francesa. O Papa Pio VII continuou vivo. E por que ele continuou vivo? Porque Adam Weishaupt ele veio da ordem dos jesuítas. Ele foi doutrinado com os princípios de uma sociedade militarizada às suas atividades, conforme os jesuítas queriam. E ele se uniu, então, com esses conceitos dos jesuítas, e ele preservou o Papa, ao invés de ter eliminado o Papa, como eliminou o rei da França, Luís XVI, e a sua esposa, Maria Antonieta. Ao invés de fazer isso, ele preservou o Papa, porque os jesuítas querem que o Papa continue vivo, querem colocar em prática os seus planos de fazer com que o papado seja o líder máximo na Terra e a Igreja Católica predomine. Porque a função da existência dos jesuítas, essa ordem militar, é justamente fazer cumprir este propósito, a liderança do Papa no mundo. Então, aí se explica por que Pio VI não foi morto. E houve um sucessor, se permitiu um sucessor de Pio VI. E esse foi Pio VII. E o que Napoleão Bonaparte exigiu que Pio VII fizesse? Napoleão Bonaparte exigiu
que Pio VII restaurasse a ordem dos jesuítas. Então, o que nós vemos aqui? Os Illuminati erguendo das cinzas os jesuítas que Gregório XIV havia extinto ali no ano de 1775, 73. Agora, os jesuítas foram redimidos, foram restaurados, mas o que o Papa Gregório XIV havia feito quando ele extinguiu, ele eliminou a ordem dos jesuítas? O que ele fez? Os jesuítas haviam se tornado muito ricos, assim como os templários. A história é muito parecida. Eles haviam se tornado muito ricos ali na Europa. E depois que eles foram extintos, no ano de 1773, Gregório VII pegou toda a riqueza dos jesuítas e transferiu para a ordem dos dominicanos. Enfim, agora os dominicanos estavam com o poder que antes pertencia aos jesuítas. Assim, então, ao ser restaurada a ordem dos jesuítas pelo Papa Pio VII, a mando de Napoleão Bonaparte, então a primeira coisa que os jesuítas fizeram foi esquartejar todos os dominicanos e retirar toda a riqueza que estava em suas mãos, em suas posses, e volver novamente para eles. Assim aconteceu como um sinal como uma atitude de vingança, uma declarada vingança da parte dos jesuítas contra o que os dominicanos haviam apoiado ali na sua extinção. Assim estava unido, então, o que nós vemos aí? Uma união entre jesuítas e Illuminatis. Satanás está usando esses poderes que são de natureza extremamente católica, extremamente satânica, porque os Illuminati é uma rede de bruxos, magos, um grupo de maçons, ocultistas, satanistas declarados do mais elevado grau, que procura fazer com que o homem se aperfeiçoe através da feitiçaria, através do uso da magia negra. E nesse sentido, eles são os mais poderosos bruxos da face da Terra. E eles então acreditam que o mundo, os seres humanos vão se aperfeiçoar ao atingirem o máximo nível de feitiçaria e de bruxaria, ao estar envolvido com esse tipo de sistema de magia negra. É por isso que o mundo está se tornando cada vez mais satânico. Todos estão admitindo alguma coisa estranha está acontecendo. A era luciferiana está proliferando em todos os lugares. As pessoas estão assumindo esse caráter assim, mais voltado para o mal do que para o bem. É porque é um trabalho em conjunto com as sociedades secretas, com o apoio dos Illuminati, e os jesuítas agora voltou ao controle, assumiu as rédeas, e o propósito é fazer com que o Papa seja o líder global, conforme a profecia de Apocalipse 13 está a nos revelar. A besta que sobe do mar, Apocalipse 13, dos versos 1 ao verso 10. Nós já falamos isso aqui em encontros anteriores. É o propósito de Satanás, o grande dragão que foi expulso do céu. Apocalipse 12, 7 a 9. É ele que está regendo o papado, esta besta que sobe do mar. E ele usa os Estados Unidos. Apocalipse 13, do verso 11 em diante, fala dos Estados Unidos. Já falamos isso em encontros anteriores. E os Estados Unidos é a arma civil, a arma militar que vai fazer com que esse poder religioso, o papado, possa dominar o mundo. E então ele, para fazer cumprir a profecia, porque a profecia, na verdade, relata os fatos antes que eles aconteçam, porque Deus conhece o fim desde o princípio, e aí está para nós na profecia. Então, para que realmente se cumpra a profecia, o inimigo está levantando essas sociedades, esses poderes na terra. O fato é que é muito declarado que o objetivo tanto da Igreja Católica como de toda essa sociedade secreta, os templários antes da sociedade secreta, que depois dos templários que veio a maçonaria, depois da maçonaria é que surgiu os jesuítas para sufocar o protestantismo de Martinho Lutero. E assim, tudo isso é para trabalhar contra a palavra de Deus. É para trabalhar contra Cristo e fazer com que
ele seja destronado da sua autoridade, do seu reconhecimento aqui na terra. E é por isso que eles então elaboraram a moeda dos Estados Unidos, por exemplo. Ela foi elaborada, o selo da nota de $1 ali nos Estados Unidos, foi criado no ano de 1787, o ano da Ata de Direito, o ano da Constituição dos Estados Unidos. Então, nesse ano da Constituição, no ano de 1787, eles criaram o selo da moeda, ou da cédula de $1. E essa cédula de $1 só foi colocada em prática no ano de 1935 pelo presidente maçom grau 33, o presidente Franklin Delano Roosevelt. A propósito, o que se diz, alguns registros que você encontra informações a respeito do porquê, se a cédula, o selo da cédula de $1 já existia desde 1787. Por que ele só foi colocado em prática? Foi colocado em público na cédula de $1 no ano de 1935? Ao se perguntar, o registro que você encontra na internet em alguns lugares é que o seu secretário da Agricultura, Henry Wallace, havia recebido a presença de um espírito que se manifestou diante dele com uma sacola na mão, e dentro da sacola havia alguns símbolos, alguns emblemas, havia ali o selo que deveria ser colocado na cédula de $1. E, de repente, ele entregou para esse secretário da Agricultura, Wallace, amigo muito íntimo ali do presidente Franklin Delano Roosevelt, esse maçom de alto nível. Ao pegar essa cédula, essa sacola da mão desse espírito que se materializou ali, imediatamente o espírito desapareceu. E ele então levou até o presidente, e a ordem do espírito foi a seguinte: havia chegado a hora de publicar aquele emblema da cédula de $1. E por que justamente naquele ano, 1935? 4 anos depois começou a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, os Estados Unidos se torna a nação que, em questão monetária, em questão financeira, a nação que mais espalhou o poder, né, monetário, a sua moeda com base no lastro do ouro, né, no encontro ali em Bretton Woods, que o ouro serviria de lastro pelo dólar, o dólar iria ser a equivalência do ouro, na base do dólar. Então isso se espalhou para o mundo. E os Estados Unidos, sendo que saiu com mais condições de restaurar a Europa, o Japão, as 2 bombas que foram soltadas ali no Japão, Hiroshima e Nagasaki, em 1945, o Japão estava destruído. Os Estados Unidos, então, teve condições de restaurar o Japão, e os países da Europa, que estavam todos destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, então, ficou imensamente rico. O seu dinheiro se tornou o dinheiro principal da economia global. E depois, em 1971, na gestão de Richard Nixon, no petrodólar, aí que concretizou mesmo a hegemonia dos Estados Unidos, hegemonia monetária, financeira, conforme você vê lá em Apocalipse 13, porque deveria os Estados Unidos ser um poder, a besta ali é descrito como sendo a besta, e é símbolo de poder de uma nação, deveria ser uma nação que deveria dominar a economia, quando fala que vai impor a autoridade para poder comprar ou vender. Estaria nas mãos desse poder e aos Estados Unidos fazendo cumprir esse papel. O fato é que, então, os Estados Unidos havia adquirido essa cédula para espalhar para o mundo todo. E essa cédula contém vários emblemas místicos ali, que não tem nada a ver com qualquer outra documentação, qualquer uma que seja do governo americano. O selo dos Estados Unidos, o selo espiritualizado, o selo místico que você encontra na nota de $1, só encontra ali na nota de $1. É para dizer que eles estão no controle da economia do mundo, e é eles, na visão deles, que irão dominar o mundo. Eu tenho aqui um desenho que eu fiz da cédula,
desse selo que eles colocaram ali na cédula de $1. E diz assim, você pode ver ali, né? Annuit coept, que talvez a visão aí vai estar contrária ali, né? Porque a imagem do celular inverte a posição das coisas. Mas se você pegar na posição direita ali, está escrito aqui Annuit coept, então significa o nosso empreendimento, né? O nosso empreendimento é um sucesso. Aqui, novos ordus seclorum, tá em latim esses escritos. Mas acontece que os Estados Unidos não é uma nação, não é um país romano, não é da Itália, é os Estados Unidos. Por que, que uma nação da língua inglesa iria ter na sua cédula a identificação com o numeral e com o idioma do latim italiano, que vem lá de Roma? Por que isso? E mais ainda, por que que esses dizeres aqui na cédula de $1? O nosso empreendimento da nova ordem mundial. O que eles estão dizendo aí é que nós anunciamos o nascimento né? E, na verdade, aqui está se estabelecendo o reino do Cristo maçônico da nova era. Aqui o anúncio do nascimento da nova ordem seclória. É isso que está dizendo. A noite coept significa anunciando o nascimento da nova ordem seclória, nova ordem mundial, que significa o reino do Cristo maçônico da nova era. Enfim, aqui, a partir desse momento, é que entra aquele texto lá que Jesus falou, né? Vamos ver lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o versículo 8. Depois que Jesus havia, ali no Sermão da Montanha, que é um sermão apocalíptico, né? Depois dele dizer que haveria guerras e rumores de guerras, eu vou ler aqui para que você entenda. Capítulo 24 de São Mateus. Os discípulos perguntaram sobre o tempo do fim, a vinda de Jesus, e o verso 4 diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, isso são ocorrências para o tempo do fim. Mas nós estamos falando de 1935, quando essa moeda, o dólar, foi dito que deveria ser publicado para todas as nações, né? Então, antes já saiu a moeda americana, que iria para todos os povos. Mas Jesus está falando justamente para esse tempo do fim. Haveriam muitos dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E o verso 6 diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E agora o verso 7. Portanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. E agora o verso 8 ele arremata: Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, o princípio das dores, podemos dizer que ele foi estabelecido justamente antes de começar a acontecer de forma mais intensa todas essas coisas que Jesus disse aqui. Então, o princípio das dores, quando viessem os falsos cristos, os falsos profetas, e quando ele colocou aqui, haverá reino contra reino e nação contra nação, aqui Jesus estava falando sobre guerras mundiais. E isso faz parte dos princípios das dores. E eu explico como que funciona isso na visão do judeu. Nós usamos o superlativo aqui, nós da língua portuguesa, nós usamos o superlativo em aumentar uma palavra da seguinte forma. Quando falamos, por exemplo, casa, nós dizemos, no nosso superlativo, nós dimensionamos a palavra dizendo assim: casarão, mulher, no superlativo, mulherão, e homem, homenzarrão.
Então nós criamos essa extensão da palavra para que haja um aumentativo de destaque ali. Esse é o superlativo que na língua portuguesa usamos. Mas os judeus, eles não usam dessa forma o superlativo, aquilo quando eles querem se expressar no máximo, se referir a alguma coisa num sentido maior. O superlativo deles funciona assim: eles repetem a palavra e quando eles repetem, eles estão usando o superlativo. É por isso que o livro de Cantares, aqui você vai ver em algumas versões, Cântico dos Cânticos. E aqui nós temos reino contra reino e nação contra nação. Então é sempre repetindo que eles têm o aumentativo das coisas. Cristo, o Senhor, né? O Senhor dos Senhores. Então ele fez, os judeus fazem o superlativo da palavra, fazendo essa repetição assim. E aqui nós temos Jesus falando das guerras mundiais. Haverá rumores de guerras aqui e ali, mas além dos rumores, aí Jesus acrescentou aqui no verso 7 de Mateus 24, haverá reinos contra reinos e nação contra nação. Aqui nós encontramos o superlativo, o indicativo das guerras mundiais. Então, depois aqui no verso 8, ele arrematou dizendo, mas tudo isso é o princípio das dores. Então, por que os espíritos anunciaram ali para o secretário da Agricultura, Wallace, e fez com que o presidente maçom, grau 33, Franklin Delano Roosevelt, publicasse a cédula de $1 com esse selo místico, esse selo maçônico ali, para que fosse espalhado para o mundo todo. Porque Satanás sabia, e a profecia já predisse assim, que seria o momento onde houvesse as guerras e houvesse as pandemias, houvesse as intrigas, os rumores de guerras, os falsos cristos. Seria o momento em que a mensagem do satanismo e do poder da atuação da nação norte-americana dominando tudo, havia chego o momento para isso. É por isso que Satanás, ciente das coisas, fez com que esse selo maçônico fosse colocado para que se espalhasse para o mundo todo. Agora vamos analisar aqui, eu fiz esse desenho, eu não sei se você pode acompanhar então. Você percebe que ali no topo, aqui em cima, está uma pirâmide que é separada da parte maior aqui, inferior, né? E essa pirâmide com o olho lá em cima, a parte superior, representa o olho que tudo vê. É o Gadu, o grande arquiteto do universo. Veja que há raios em volta desse triângulo, desse delta aí, representando a sua glória, a sua luz, assim como a tocha da liberdade ali nos Estados Unidos, que é uma assinatura clássica assim, do controle deles, dirigindo a visão humana de acordo com a visão que eles possuem, de acordo com o conhecimento que eles possuem. Então, os seus agentes, os seus adeptos, os seus iniciados dessas sociedades secretas, todos em uníssono, de acordo com as suas regras, estão a trabalhar para que possa a pirâmide atingir, ou seja, se unir com o topo, que é a luz satânica. Se você tiver uma cédula de $1, você vai notar que essa parte maior aqui, na verdade, os tijolos estão à vista. Significa que é a parte que está sendo trabalhada por várias instituições. E há 13 etapas aqui, 13 fileiras de tijolos até o topo antes do triângulo do olho. E significa a ordem dos Illuminati é dividida em 13 graus, até chegar o contato com o caráter da besta. E veja o que tem embaixo, eu não sei se você consegue enxergar ali. As letras que você identifica na linguagem latina, do italiano, do romano, na linguagem romana, e você deveria perguntar por que se o país fala inglês, tem que estar aí uma moeda americana na língua, no numeral e nas letras, no alfabeto romano, no latim. Por que isso? Mas veja aqui, o numeral aqui embaixo, MDC, CLV,
XX, como é que está aqui? MDC, CLX, XVI. Então, o que você vê aqui da identificação desse numeral? Aqui você vai encontrar o número 1776. As pessoas pensam que se trata do ano da independência dos Estados Unidos, porque, de fato, os Estados Unidos, a sua independência aconteceu no ano de 1776. E por isso eles conciliam esse número, esse numeral, com o ano da independência. Mas aqui não tem nada a ver com o governo americano. Esse selo é totalmente místico, ele é espiritualizado. E o numeral em latim é justamente para dizer que o assunto vem lá de Roma. Inclusive, Capitólio vem do Monte Capitolino, que é lá de Roma. Posteriormente, não hoje, no próximo encontro nós vamos dar uma pincelada sobre como que os jesuítas tomam conta do governo americano. Por isso que tem no Capitólio ali, onde é a sede do governo, lá em Washington, do governo dos Estados Unidos, tem a ver com o Monte da Morte, que é o Monte Capitolino lá de Roma, é dedicado ao Deus da Morte. Mas, bem, eu estou só querendo enfatizar por que esse numeral latim, ao invés de ser o numeral normal aqui da língua inglesa, aqui conforme nós conhecemos. É porque o assunto diz respeito aos interesses do misticismo dos jesuítas, da autoridade deles com as sociedades secretas. Mas esse 1776, então, na verdade, ao invés de indicar a data da independência dos Estados Unidos, indica a data do nascimento dos Illuminati. Adam Weishaupt fundou a Ordem dos Illuminati bem no dia 1º de maio de 1776. É por isso que o 1º de maio é tido como o Dia do Trabalhador. É um dia criado por eles, desde daqueles dias, e isso é no mundo todo, para mostrar que o mundo agora iria conhecer o trabalho de uma mudança, né, de estrutura de governo totalmente voltada para os interesses de Satanás. Enfim, e nós temos então no dia 1º de maio, e eles têm aqui nas suas letras Annuit Coeptis, Novus Ordo Seclorum. Se você for analisar, o que você encontra aqui? O nome maçom que está aqui às escondidas. Aqui na a letra M, aqui nesse lado aqui, se você colocar ao inverso aí, você vai entender. M liga aqui até esse A, de a noite. M da palavra seclorum, o final do seclorum, a esse A, o primeiro A do a noite. Depois você pega do A, você se dirige a letra S aqui, a letra S do coeptis, o final do coeptis, a letra S aqui. E depois do coeptis você se dirige até a letra O do ordo, né? A letra O do ordo. Então, M, A, S, O e o M. E o N, né? Maçom. Cadê? Eu estou tentando mostrar para você aí. O N do Novus. Então, se você fizer esse circuito, M, A, S, O, isso, M-A-S-O-N, você vai ter a palavra maçom. E você perceba que forma, na verdade, esse delta, esse triângulo, é um símbolo da trindade que eles adoram. Eles têm, assim, o seu Deus, a trindade deles é Jeová, Baal, todos os deuses solar, e Nimrod, que na verdade é Osíris ou Nimrod. E o que é Baal? Jeová, Baal e Nimrod, que é tido como divindades solares. Significa que o nome Jabulon é o nome da trindade que compõe as divindades que eles adoram ali. E eles têm, então, na Copa de 2010, como eles comandam o show em todos os espetáculos, eles estão
no controle de todas as coisas, nas finanças, nos entretenimentos. Lá na Copa de 2010, você vê que a bola é a Jabulani. Procura ali no YouTube ou no Google, você vai ver a bola da Copa, né? A Jabulani. No ano de 2022, aqui na Copa do Catar, aí, eles usaram uma... Eles usaram uma serpente entrelaçada. Não sei se você está acompanhando ou acompanhou a Copa aqui no Catar, em 2022. Uma serpente entrelaçada é o mesmo desenho que você encontra ali no falo do bode Baphomet, porque o bode Baphomet é um ser andrógeno, né? Andrógeno. Ele possui os seios de mulher e o falo ereto, né? E ali, então, no falo, duas cobras se entrelaçam e ali está o design das duas cobras se encontrando, exaltando o membro masculino ali. E, enfim, você vai ver esse mesmo emblema que se destacou ali na Copa do Catar, na televisão constantemente, quando mostrava ali o jogo, ou os jogos, estava lá o emblema das duas serpentes que você encontra ali no falo de Baal, ou do bode Baphomet. E ali eles tinham um mascote deles, que era um fantasminha, um espírito, que estava ali, sempre mostrava flutuando aquele espírito, e eles constantemente mostravam o estádio oficial, onde foi realizado lá no Catar a Copa de 2022. Então eles mostravam o estádio num plano superior, vista de cima, né, como de um avião, um helicóptero, e a imagem declarada é de um olho de uma serpente. Pesquise isso lá no Google, faça essa lembrança lá e você vai ver esses detalhes. É mera coincidência? Eu tenho marcado aqui uma coisa que você pode encontrar ali no YouTube. Diz assim, procure lá. O... Ah, não, tá, está aqui. A Rainha Maria. Procure lá no Google. Rainha Maria, traço Paulo VI e a sala no Vaticano com o formato da cabeça de serpente. Então, coloque esse título ali na sua pesquisa do Google. Rainha Maria, Paulo VI e a sala no Vaticano com o formato de cabeça da serpente. O que isso é para nós aí? Isso nos revela o local ali, uma sala especial de encontro, de reuniões do Papa com líderes de outras religiões, e ali ele faz encontros ecumênicos, e a sala não é nada mais, nada menos a sua arquitetura, o seu formato é exatamente a cabeça de uma serpente. E você vê lá em Apocalipse capítulo 12, o verso 7 e o verso 9 principalmente, fala que Satanás é a serpente que enganou lá no Jardim do Éden e estaria enganando a geração do tempo do fim, aquele que engana todo mundo. E é ali que o Papa faz as suas reuniões, faz os seus projetos com os religiosos ao redor do mundo todo. Faça essa pesquisa que você vai achar interessante isso. Então nós temos aqui um inimigo trabalhando de todos os lados, fazendo com que as pessoas rejeitem a Bíblia e se afastem de Deus e se envolvam com entretenimentos. A bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, é uma bandeira elaborada especialmente por maçons e tem uma mensagem estritamente satânica ali. As pessoas que não analisam, que são catecúmenos, que são leigas, são tidas como inocentes, para eles é aí que está a magia. Eles conseguem mostrar as suas informações diante de todas as pessoas, e as pessoas incautas passam por alto, não vê, como se fosse um espírito invisível agindo diante dos olhos deles, mas é um espírito invisível. Evidentemente, então eles não podem entender aquilo que eles estão vendo, não percebem o mal ali. E assim eles trabalham como se fosse um espírito invisível. Coloca diante dos olhos das pessoas os seus emblemas, os seus símbolos, e as pessoas não conseguem perceber o mal ali. O que há na bandeira dos Estados Unidos? Há 13 listras. Então, uma é vermelha, outra branca. Uma vermelha, outra branca. Há 7 listras vermelhas e 6 listras brancas.
O que significa 6 listras brancas e 6 listras vermelhas? Acontece que o vermelho você encontra na Bíblia que é um símbolo do pecado. Isaías capítulo 1, se eu não me engano, os versos 17, 18, 19, entre esses versos, ali Deus diz: Vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Lá em Apocalipse 17, a partir do verso 4, fala da igreja, no símbolo de uma mulher. Ali é a profecia e a linguagem simbólica. Então, uma mulher que se vestiu de púrpura e carmesim. E todo o indicativo ali, nós vamos estudar o capítulo 17 do Apocalipse no encontro aí para frente. Mas eu me adianto em dizer que todos as características, os apontamentos ali é para declarar, é para revelar de uma forma muito óbvia para nós que se trata da Igreja Católica Apostólica Romana. Enfim, mas ali está dizendo que esta igreja, ao invés de continuar a sua relação de pureza com Cristo, amando a sua palavra, obedecendo e deixando somente o que é de Cristo entrar na sua vida, ela se relacionou com os reis da terra, diz ali Apocalipse 17, verso 1 e 2. Nesse sentido, passou a seguir as regras dos homens, passou a viver de acordo com os planos humanos, e ela abandonou a Cristo desta maneira, e assim ela se prostituiu, e ela é tida como sendo uma igreja revestida de pecado. E é por isso que a partir do verso 4, verso 5 principalmente, Apocalipse 17, fala que esta mulher está vestida de púrpura e carmesim e de joias, ornamentada como se fosse uma prostituta. O vermelho, então, é um símbolo do pecado. Jesus, a Bíblia fala, ele se fez pecado por nós e tomou o nosso lugar. E quando fala nesse sentido que ele se fez pecado e tomou o nosso lugar, e fala que ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, isso é um indicativo que ele tomou as nossas enfermidades, conforme está em Isaías 53, e o sangue sendo esvaído, sendo tirado dele, porque ele derramou seu sangue por nós, significa simbolicamente que ele tirou os pecados que ele assumiu da raça humana. Ele tirou no seu corpo, é como se ele tirasse os pecados do homem, porque ele representava o homem ali. Então, o sangue saindo significa o pecado saindo. Então, temos assim pela Bíblia que o vermelho é símbolo do pecado. Então, ali está a lista, ou as listras vermelhas da bandeira dos Estados Unidos. São 7 listras vermelhas. E você vai entender por que o 7. A cor branca significa que a pessoa já está dentro de uma iniciação de uma sociedade secreta, ou dentro de qualquer sociedade secreta, ou dos planos deles. São pessoas que já têm consciência e estão já assumindo o satanismo. Porque a sociedade secreta entrando ali, a pessoa estará assumindo o satanismo. E de repente então temos o branco. Por isso que no piso da maçonaria tem o branco, significa a pessoa que já está iniciada, e o preto, representando a pessoa que não está iniciada, a pessoa que está nas trevas. A propósito, quando você vai entrar na maçonaria, ou na bruxaria, ou qualquer sociedade secreta, Rosa Cruz, enfim, eles fazem um cerimonial, a maçonaria, por exemplo, eles colocam uma corda no pescoço do interessado, do adepto ali, e puxa ele para dentro da loja, e ele vem de uma região escura e se aproxima ali até o altar aonde está o grão-mestre. E aquele altar está iluminado. E eles dizem que ele, assim como ele estava entrando das trevas para a luz, ali ele vai sempre estar caminhando das trevas para a luz. Ele sempre estará se aperfeiçoando, se tornando um iluminado, um conhecedor das coisas. Então, o branco se representa a pessoa que está sendo iluminada, e o escuro representa a pessoa que não tem luz, que não tem orientação. E assim, eles têm esses códigos. Na bandeira, sendo que ali tem o branco e o vermelho, significa que os que estão dentro de uma sociedade secreta, eles estão crescendo em pecaminosidade, estão crescendo na luz luciferiana
estão crescendo, se desenvolvendo no satanismo, que é símbolo do vermelho, o símbolo do pecado. Então, o que é o número 6, de acordo com a crença deles, dos ocultistas, dos maçons e de todos os satanistas? De acordo com a Bíblia, o número 6 é o número do homem. E o número 7? De acordo com a Bíblia, o número 7 é o número da perfeição. Assim também para as sociedades secretas funciona desta maneira. 6 é o número do homem e o 7 é o número da perfeição. Só que a numerologia que eles colocam ali, unindo o 6 com o 7, é extremamente satânica. Porque nós colocamos, de acordo com a Bíblia, a perfeição é você simplesmente estando no 6 e avançando para o 7º, dando um passo a mais. Assim você se encontra com o seu Criador, seguindo as suas orientações, e assim o 7 é identificado na Bíblia, em questão de consideração numérica. Mas para as sociedades secretas funciona diferente. Existe o 6 mais o número 7. Então é o número 6 mais o número 7. E você vai encontrar aí 6 mais 7, 13. E quando você tem essas 3 listras da bandeira ali, é o indicativo de que você vai encontrar a perfeita, o auge da perfeição. E, na verdade, é uma perfeição não em Deus, mas uma perfeição em Satanás. É ele que torna o homem perfeito. Quando entra lá numa loja maçônica, ali a pessoa que está começando imediatamente percebe 2 pedras ali na frente, perto do altar, onde o grão-mestre faz as suas palestras. Uma pedra está em desiforme, está toda deformada ali. E uma outra pedra, do lado direito, está uma pedra toda retilínea, toda bem talhada, simetricamente perfeita, um quadrado perfeito. Aí o grão-mestre tem essas 2 pedras para ilustrar. Aquele que vem das trevas vem de forma imperfeita, mas eles vão deixar o homem perfeito conforme aquela outra pedra que está do lado direito, ela se demonstra ali diante dos olhos deles. Mas vamos analisar esse número, então, dos maçons que você encontra na cédula de $1. MDC é 1600. Acontece que no numeral latim, o número 0 não tem valor nenhum. Então, o valor é só o número que tem algum sentido, né? No caso, 1600, os valores que têm peso apenas é o 1 e o 6. 1 mais 6 é 7. Né? E o 7 para eles é o número da perfeição. Então temos MDC 1600, tira os 2 zeros que não valem nada, você vai encontrar ali 1 e 6, que é igual a 7. Depois, as próximas letras é CLX. Veja aqui, que é 160. Então, tira o 0 de 160, você vai ter 1 mais 6. Novamente, 1 mais 6 encontra o número 7. E os 3 últimos algarismos ali romano é XVI. XVI, o que significa XVI? Significa 16. Então, 1 mais 6, novamente. 1 mais 6 é 7. Então, você tem nas 3 primeiras letras em algarismo romano, aqui na base da pirâmide, você tem o número 7. Nos outros 3 algarismos, aqui da base da pirâmide, você tem mais o número 7. E os últimos 3 algarismos da base da pirâmide, você tem mais o número 7. Tem 777. E o número 3 para eles, ou seja, qualquer numeral quando é repetido 3 vezes, significa o máximo daquilo que se espera. O perfeito. O auge daquilo que se espera, no caso da perfeição que eles consideram ali dentro do satanismo. Então temos 777 na base da pirâmide. E vocês analisam que ela está incompleta, a pirâmide. Ela só vai se tornar completa quando que aqui dá 21, né? 21 é a numeração da razão, a idade da razão. E nós estamos no século 21. E esses 13 degraus aqui significa as pessoas trabalhando, os adeptos, os obreiros dessa sociedade secreta trabalhando para levar a humanidade em harmonia
com a luz suprema. Assim o homem será tido como o homem perfeito, mas não o homem perfeito em Satanás, em Deus, mas o homem perfeito em Satanás. Enquanto na Bíblia fala dos 144 mil, Deus está conduzindo os homens para se tornarem perfeitos em Deus. Satanás também está conduzindo os seus agentes para tornar a raça humana tão pecaminosas quanto eles. Assim nós temos, por exemplo, lá na cédula de $1, essas 13, essas 13 estrelas que são hexagramas. O hexagrama, quando está dentro de um círculo, aqueles que praticam a magia negra, aqui ó, não sei se... Aqui eu desenhei dessa maneira aqui, mas você encontra na cédula de $1. O hexagrama, quando você encontra dentro de um círculo, os feiticeiros, os magos, quando eles vão fazer alguma bruxaria, eles desenham cerca de 3 metros um círculo e fazem um hexagrama dentro desse círculo, significando que eles estão totalmente protegidos e com condições de dominar os espíritos, conforme o selo do Anel de Salomão, de acordo com a crença desses ocultistas. É o símbolo da bandeira de Israel, né? Mas dentro de um círculo significa que eles estão protegidos e estão em condições de controlar os espíritos. E por que da cédula de $1 você vai encontrar então essas 13 estrelas, 13 hexagramas dentro de um círculo? Significa que eles consagraram a moeda americana e a finanças americana, protegeu a economia dos Estados Unidos de tal maneira que, porque isso para eles é um alçapão de proteção. E os demônios irão trabalhar de acordo com a dedicação que eles fizeram ao dinheiro americano. Os demônios deveriam trabalhar em prol do crescimento, da prosperidade da nação. Veja, Satanás havia dito para Jesus em Mateus 4, se prostrado me adorar, eu te darei todas as riquezas do mundo. Os poderes do mundo serão seus. Falou para Jesus, Mateus capítulo 4. A nação americana demonstra que eles buscaram o poder satânico para poder adquirir domínio sobre as nações. E eles são protegidos através desses emblemas. E nós temos então o 777, e ali na bandeira também dos Estados Unidos, você vai ver o número 13, né? E o 7 vermelho, no caso da listras da bandeira, significa que o homem só vai se aperfeiçoar em pecado, se tornando profundamente pecador, promíscuo, profundamente contrário à palavra de Deus. Enfim, você deve ter assistido aquele filme, o filme Matrix, que saiu ali, eu assisti em 1999, o primeiro. O Neo significa o Messias, o novo, que é o novo Messias. A Trinity, aquela que compõe o trio, né? Significando o Espírito Santo. A Semiramis, significando a Colúmbia ou a pomba. Então a Trinity para fazer o dueto Morfeu e o Neo, para que ficasse 3, existe a personagem Trinity. Assim como o Espírito Santo é que fez com que Jesus recobrasse a sua vida, tivesse motivo para lutar, ali no filme, a Trinity, símbolo do Espírito Santo, vestida de negro, é que faz o Neo, o Messias assim da humanidade, o novo Messias, ter forças para lutar contra os agentes. Na verdade, os agentes é uma caricatura de Cristo, de Jesus e seus anjos que querem dominar aqui o planeta Terra. Mas então existe esse outro lado da versão mostrado através do Neo, Morfeu, que significa, se você pesquisar ali, uma entidade grega antiga, de acordo com os mitos. O Morfeu significa o deus dos sonhos, aquele que apresenta fantasias e faz realizar os sonhos. E ele está ali no filme, no encontro com o Neo, quando eles têm o primeiro contato. Eles vão até um local, ali um apartamento velho, e o Neo se assenta num trono, um sofá, uma poltrona negra, representando que ele é uma pessoa que está em trevas, não tem conhecimento das coisas. Enquanto o Morfeu, que é aquele que representa, no caso, Deus, junto com o Trinity, que é o Espírito Santo, e o Neo seria o Cristo, mas o Morfeu representando Deus, que o Pai deixa tudo para que o Filho faça, para que
a paz possa ser reinado, né, no universo. Isso está na Bíblia. Então, uma caricatura disso, de que é a verdade, ali você vê essa representação. O Morfeu se assenta numa poltrona vermelha, representando o pecado. E ele está de preto ali, porque ele é o Senhor das Trevas. E ele apresenta dois comprimidos para o Neo. Um é vermelho e o outro é azul. E ele diz, se você tomar o comprimido azul, você vai continuar incauto, inocente. Mas se você tomar o comprimido vermelho, aí sim você vai ver até onde vai a toca do coelho. Você vai conhecer coisas inimagináveis. Você vai se aprofundar no conhecimento. Aí você vai se tornar o poderoso Cristo, né? Aquele que tem o espírito cósmico do universo, conforme eles retratam o Cristo. E você vê toda essa encenação naquele filme. Os pisos que eles andam é preto e branco, é de acordo com o piso da maçonaria. Então, o que ele está querendo mostrar ali? Na bandeira dos Estados Unidos, existe 50 estrelas, representando 50 estados dos Estados Unidos. Estão no fundo azul, que representa a inocência. O azul, como no céu, representa a pureza, a inocência. Então aquelas 50 estrelas, representando 50 estados dos Estados Unidos, estão ali, e as estrelas são brancas. Todas elas estão dentro de um plano de iniciação, mas elas deverão crescer com base naquilo que se destaca na bandeira, o vermelho. Enfim, o Morfeu, o deus dos sonhos, ele oferece a oportunidade de se conhecer a verdadeira luz, de se aprofundar no pecado. Por isso, o comprimido ali é vermelho. E o azul é símbolo da loja do grão-mestre, da loja maçônica, até o 3º grau. Porque o 3º grau é tido como a loja azul. É a loja, conforme eu expliquei no encontro anterior, daqueles que são inocentes, daqueles que estão dentro da maçonaria, já estão fazendo parte do branco, que já são iniciados, no entanto, ainda são inocentes da coisa toda. Mas eles precisam avançar e avançar para o vermelho. É isso que diz aquele filme e, na verdade, eles mostram ali que os agentes que estão procurando destruir o mundo deles, e o filme desenvolve para o 1, 2, 3, para outros filmes, e mostra que todos realmente veneram o Neo como sendo o Cristo da raça humana. Enfim, eles querem que as pessoas saibam que os agentes e aqueles que querem destruir o mundo deles, que no caso representa os anjos de Deus, eles que são maus. É por isso que eles são representados como sendo todos iguais, sem coração, sem compaixão. Assim são retratados naquele filme todos aqueles que aparecem para destruir a nave onde está o Morfeu, a Trinity, o Neo e assim por diante. Foi um filme interessante de 1999 que retrata a filosofia desses ocultistas. Enfim, eu já falei então alguma coisa assim sobre os Illuminati, sobre os jesuítas, e tudo isso para sufocar aqueles que estão estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, Satanás está usando todos esses poderes, porque o Apocalipse 12, verso 17, ao invés de ser um protestantismo inicial de Martinho Lutero, do século XVI, agora no tempo do fim, o Apocalipse nos revela que a Igreja de Cristo vai se destacar e vai brilhar perante o mundo todo. E é por isso que Satanás está arregimentando todos esses poderes, vindo do submundo, vindo do pecado, fazendo com que o mundo se mergulhe no pecado, na era luciferiana, porque ele quer combater contra essa igreja consagrada de Deus. Por hora, nós vamos ficar aqui, o nosso tempo está esgotado. Mas eu peço que você continue conosco nos próximos encontros, porque nós vamos enfatizando mais e mais esse conflito cósmico, vamos fechando ele, mostrando como que ele funciona nos bastidores deste mundo, como que ele está se desenvolvendo em todos os lugares da Terra. Então, por hora, nós vamos ficar aqui. Eu agradeço a sua presença e recomendo a você para que pense nisso, porque isso vai ajudar muito na sua escolha espiritual e na sua decisão ou para a vida ou para a morte eterna. Por hora, eu agradeço a sua presença e que Deus fique com você. Pense nisso.